Vamos lá, pessoal? Ó, então, a nossa estrutura da nossa contestação, olha lá. Vamos olhar de novo, gente? A gente viu endereçamento, a gente viu qualificação, prevenção, impedimento, suspeição, inexistência de condição da ação, todas as preliminares. Falamos de prescrição bienal e quinquenal. Aí, o que é o mérito da nossa contestação, gente? O mérito, eu já falei com vocês, nada mais é que a gente rebater todos os pedidos do autor. Então, o nosso mérito, ele vai ser composto de vários silogismos, vários tópicos, porque a gente vai ter que rebater todos os pedidos do autor. Então, se o autor pediu hora extra, vai ser um tópico do meu mérito. Eu sempre vou colocar o título na minha prova, tá, gente? Não vou pôr abreviado aqui. Você vai colocar o título, horas extras. Então, vamos supor, o empregado pediu horas extras. Mérito não é rebater todos os pedidos? Você vai pôr lá o título, horas extras. Primeiro parágrafo, o autor pleiteia horas extras, ponto. Segundo parágrafo, referido pedido, isso aqui eu coloco só para ficar bonitinho, não é obrigatório não, tá, gente? Essa frasezinha. Referido pedido não merece prosperar. Aí aqui que vale ponto, que você vai trazer qual artigo que mostra que ele não tem direito, qual súmula, qual OJ, qual lei. Nesse segundo parágrafo, gente, contestação é colocar defeito na inicial. A gente vai trazer por que o autor está errado, é esse que é meu objetivo na contestação. Trouxe toda a fundamentação, adequo ao caso concreto, porque olha para você ver, eu chego e falo, o autor pede horas extras, mas a lei, a súmula e a OJ falam diferente. No caso, então, ele não tem direito por causa disso, disso e disso. Quando a gente for fazer o exercício, fica mais claro, tá, gente? Parágrafo 3º. Dessa forma, o pedido deverá ser julgado improcedente. O pedido deverá ser julgado improcedente. Entenderam, gente? Então, eu coloco o autor pleiteia tal, trago por que ele está errado, que é esse meu objetivo, e peço a improcedência do pedido. Mérito não tem que rebater todos os pedidos? Vamos supor que no nosso exercício ele pediu adicional noturno. Vou colocar o título. Depois do de horas extras, exemplo, né? Adicional noturno. O autor pleiteia adicional noturno. Segundo parágrafo, referido pedido não merece prosperar. Trago qual que é a súmula, qual que é a jota, qual que é a lei, qual que é o artigo que mostra que aquele autor não tem direito ao que ele está pedindo. No caso em questão, parará, parará. Por isso, ele não tem direito. É o que eu falo, lembra que eu falo na questão aberta? É o link. Você trouxe o que ele quer. Você trouxe o que a lei fala. Então, vamos concluir. Por que ele não tem direito? E, último parágrafo. Dessa forma, o pedido deverá ser julgado improcedente. Pediu indenização. Você vai abrir outro tópico. Indenização. Primeiro parágrafo. O autor, quantos pedidos? Você vai rebater todos os pedidos do autor no mérito. É sempre essa fundamentação. Tá claro isso para vocês? E aí, a gente chega na conclusão da nossa contestação, que é bem simples. Vamos olhar para o slide. Vocês vão repetir as questões processuais e suas providências, se elas existirem, né? Então, se você pediu a prevenção, você vai repetir que a prevenção deve ser acolhida com a remessa à vara preventa, porque essa é a consequência, é a providência da prevenção. Se você pediu impedimento, você vai falar que o impedimento, que o juiz deverá se declarar impedido e que ele deve remeter ao substituto ou ao informar ao TRT, parará.
Você vai repetir as conclusões das questões processuais que você fez na sua peça. Você pode repetir na ordem que você fez. Se você falou de prescrição quinquenal na sua peça, você vai repetir só a consequência da prescrição, que é falar que houve prescrição quinquenal e pedir a extinção com resolução do mérito. Aí, quando você acabou de falar das questões processuais, você pede a improcedência de todos os pedidos. Não tem que elencar pedido por pedido. Olha aí no material de apoio de vocês como fica a minha conclusão. Não precisa falar assim. Hora extra deve ser julgada improcedente. Adicional de transferência deve ser julgado improcedente. Não, você vai falar de forma genérica. Todos os pedidos na inicial deverão ser julgados improcedentes. Aí eu coloquei aí para você não esquecer de repetir as prescrições. E aí finaliza a peça com requerimento de provas, local, data, assinatura, advogado OAB e endereço para intimação. Escreve desse jeito, não é para escrever qual é o local, não é para escrever a data, não é para escrever, colocar a sua assinatura, porque isso é identificação de prova. Pode colocar OAB XX? Pode. Eu prefiro que deixe em branco, é só escrever número da OAB, ponto. Assinatura, ponto. Local, ponto. Data, ponto. Tá bom? Tá tranquilo? Vamos, então, agora resolver uma contestação para ficar bem claro para vocês tudo que a gente aprendeu agora. Vamos lá para o slide? Henriquinho Fiuza ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário em face da empresa Caixa Econômica em Belo Horizonte, MG, em 22/6/2012, afirmando que foi admitido em 20/10/2005 na função de gerente, percebendo salário fixo de 2.000, com gratificação de função de 800. Alegou que prestava serviços de segunda a sexta-feira, das 10 às 19, com intervalo para alimentação de 1 hora, fazendo jus a 2 horas extras por dia, acrescida do adicional de 50%, já que é assegurada ao bancário uma jornada reduzida de 6 horas diárias e 30 semanais, que foi dispensado por justa causa em 18/10/2009, de forma equivocada, devendo ser a dispensa convertida em imotivada. Informou que o empregador havia usado como desculpa o fato de o mesmo fazer corpo mole e já ter sido advertido e suspenso pelo mesmo motivo. Afirmou que, embora tenha sido transferido de Juiz de Fora para Belo Horizonte em 2007, nunca recebeu o adicional de transferência no importe de 25%. Alegou que, quando da quitação das verbas rescisórias, seu empregador não efetuou o pagamento das férias proporcionais do ano de 2009, requerendo assim seu pagamento, bem como da multa do artigo 477, parágrafo 8º, já que efetuado o pagamento das verbas rescisórias apenas no dia 27/10. Pleiteou a integração da parcela de participação nos lucros e resultados da empresa em sua remuneração, já que de natureza salarial e paga nos meses de março e dezembro de todo o ano. Aduziu fazer jus à restituição de 3 dias de salário no mês de julho de 2007, que foram descontados de forma equivocada. Juntou aos autos o atestado médico de sua mãe de 2 dias em uma mesma semana de julho de 2007 para justificar suas faltas. Considerando que a reclamação trabalhista foi distribuída para a 50ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, MG, redija, na condição de advogado contratado pela empresa, a peça processual adequada a fim de atender aos interesses de seu cliente. Quando você olha esse exercício, lê, primeira coisa que você vai fazer, você vai ficar louco e falar, meu Deus do céu, eu não sei essas coisas que ele está pedindo. Não, você não vai fazer isso. Lê o exercício todo, aí você identificou que é uma contestação. Ficou claro para todo mundo que é uma contestação? Se não ficou, pausa o vídeo e lê de novo. É uma contestação, teve uma ação trabalhista e você foi contratado, né? Falou que tinha uma ação trabalhista e que você foi contratado pela Caixa Econômica, não é isso? Que é a empresa. A primeira coisa que você vai fazer é desenhar lá no seu rascunho qual que é o organograma da contestação. Endereçamento, autos, número,
qualificação, prevenção, impedimento ou suspeição, inexistência de condição da ação, preliminares, mérito e conclusão. E aí, você vai dando os cheques e já escrevendo na prova. Eu não preciso ter entendido nada do que ele falou. Você já vai escrever o endereçamento. Como, lá no, não é para fazer rascunho na OAB. Não pode fazer rascunho, porque não dá tempo. Se errar alguma coisa escrita, escreveu lá, hora, e está errado, risca e continua escrevendo certo, tá bom? Não é para fazer rascunho, é para já fazer direto. Aí você já vai escrever lá na folha de resposta. Não precisa ter entendido nada do que está escrito. Endereçamento, você precisa ter entendido o que é PLR, o que é o resto? Não. Você vai escrever lá, excelentíssimo senhor juiz da 50ª vara, porque veio essa informação, do trabalho de BHMG. Ok. Vou colocar altos número. Veio a informação do número do processo. Olha lá no nosso exercício. No inicinho. Em Belo Horizonte, RT, reclamação trabalhista número tal. Se falou o número, você tem que utilizar o que foi passado. Toda informação que a FGV te dá, você tem que utilizar. Aí você vai colocar altos números, 005-2012, escreve o número todo que está aí na informação. Qualificação é a nossa qualificação padrão. Quem é seu cliente, não é a Caixa Econômica? Então, você vai colocar Caixa Econômica, já qualificado nos autos, na ação que lhe move Henriquinho Fiuza, vem por seu advogado abaixo assinado, apresentar contestação com fulcro no artigo 847 da CLT, pelos motivos a seguir expostos. Pode escrever do jeito que você quiser, com as suas palavras, mas o que vai valer ponto? Colocar o nome das duas partes, colocar qual é a fundamentação legal e colocar o nome da peça, contestação. Sair da qualificação, que também é fixo, por isso que eu coloquei. Prevenção é fixo? Não. Ocorreu a prevenção? Falou de alguma ação anteriormente ajuizada? O exercício trouxe essa informação? Não. Impedimento ou suspeição? Falou alguma coisa da pessoa do juiz? Não. Inexistência de condição da ação. Não falou nem de ação anterior ajuizada, nem que essa ação não teve comparecimento em audiência e não teve pagamento de custas. Não falou nada disso. Preliminares, gente. Tem litispendência? Tem alguma ação em curso ajuizada anteriormente? Tem coisa julgada? Tem alguma ação anterior que tenha transitado em julgado ou que tenha acordo homologado? Não veio essa informação. Tem incompetência absoluta? Tem algum pedido do autor que não seja de competência material da Justiça do Trabalho? Não. Ele pediu hora extra. Ele pediu de verba rescisória, falou que foi dispensa motivada e não justa causa, né? Falou de multa, falou de PLR, é tudo de competência da Justiça do Trabalho, não é isso? Beleza. Perempção, também não, porque não teve nenhuma ação ajuizada. E na perempção tem aquelas duas situações, não é isso? Não teve. Ilegitimidade da parte. Tem alguma informação que leve a gente a crer que essa empresa não deveria estar no polo passivo? Não. E inépcia, gente? Inépcia, ele nem... Vocês viram que veio como um relato da inicial? O que ele pediu? O que ele alegou? Não houve nem a repetição final dos pedidos. Não tem nem como a gente ver se tem falta de pedido e causa de pedir, porque no nosso exemplo aqui é uma narração dos fatos. Não teve nada que da narração não decorresse logicamente a conclusão, não é isso? E não teve pedido genérico, tá bom? Então, não teve. Ficou faltando alguma preliminar aqui, gente?
Legitimidade, perempção. Não, não teve. Ah, e não teve a preliminar de liquidação dos pedidos, porque não veio nenhuma informação, eu não posso deduzir isso, que ele não liquidou os pedidos, né? Veio um relato da ação trabalhista. Então, ó, eu já escrevi na minha resposta o endereçamento, autos, qualificação. Até agora não tem mais nada. Então, aí eu esqueci de colocar aqui, né, gente? Depois das preliminares tem as prescrições. Não pode esquecer, tá, gente? Igual eu esqueci aqui. Porque você tem que ir dando check do que existe e do que não existe. Prescrição bienal e quinquenal. Vamos ver se existe? Olha lá no exercício, gente. Vamos ver se tem a prescrição quinquenal e bienal. A bienal, eu não olho, não é da extinção do contrato, que ele tem 2 anos. Olha lá, falou, olha, no segundo pauzinho aí, falou que ele foi dispensado por justa causa em 18/10/2009. Então, a extinção, como foi por justa causa, não tem aviso prévio, a extinção ocorreu em 18/10/2009. E lá no início do exercício, ó, falou que o Henriquinho ajuizou reclamação em Belo Horizonte em 22. O ajuizamento foi em 22/6/2012. Então, olha aqui. A extinção do contrato, 18/10. A prescrição bienal, eu não conto da extinção 2 anos para frente. Quer dizer que ele poderia ajuizar a ação até 18/10/2012. Mentira. Não estou sabendo nem contar, né, gente? Se extinguiu em 18/10/2009, ele tem até 18/10/2011 para ajuizar a ação. E ele ajuizou quando? Depois do prazo. Se ajuizou depois do prazo, tem prescrição bienal. Eu vou abrir o tópico da prescrição bienal. E a quinquenal? Se ele ajuizou em 22/6/2012, ele só tem direito aos 5 anos anteriores, que a bienal é da extinção 2 anos para frente, a quinquenal é do ajuizamento da ação 5 anos para trás. Se ele ajuizou em 22/6/2012, ele só tem direito até 22/6/2012, dá menos 5. 2007? 2012 menos 5, 2007, Denis? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 2007. Não, peraí, gente, não tô boa, não. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 5 anos. 2008. Pelo amor de Deus, gente. Então, se ele ajuizou em 22/6/2012, ele só tem direito aos 5 anos anteriores. Mesmo dia, mesmo mês, 5 anos para trás. Faz assim, tá, gente? Porque vocês viram a situação, né? Então, quer dizer que daqui para trás, ele não tem direito a mais nada. E ele foi contratado quando? Olha lá. Vamos olhar no nosso exercício. Ele entrou na empresa, olha lá, afirmando, lá no primeiro parágrafo, afirmando que foi admitido em 20/10/2005. Então, olha aqui comigo. Ele foi admitido, ele entrou na empresa em 20/10/2005. Só que ele só tem direito até 22/6/2008, porque ele só tem direito do ajuizamento 5 anos para trás. Então, o que está para trás disso, o que está para trás do nosso marco prescricional, ele não tem direito mais. Entenderam, gente? Então, a gente vai pedir a prescrição bienal e quinquenal. Como que eu escrevo isso na prova? Porque você já está escrevendo lá na resposta. Vamos ver comigo.
O artigo 7º, inciso 29, bem como o artigo 11 da CLT e súmula 308 e OJ 83, dispõe que após a extinção do contrato de trabalho, o empregado tem um prazo de 2 anos para ajuizar a ação trabalhista. Assim, diante da inobservância do referido prazo, uma vez que a presente ação só deveria ter sido ajuizada até 18/10/2011, deverá o processo ser extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo tal, resultando consequentemente na improcedência de todos os pedidos formulados na inicial. Na hipótese de ser reconhecido, aí eu estou falando da quinquenal já. Na hipótese de ser reconhecido o direito do autor a alguma parcela, deverão ser considerados prescritos os créditos anteriores a 5 anos da data do ajuizamento da ação, conforme disposto no artigo 7º, inciso 29, artigo 11 da CLT e súmula 308, devendo ser considerado como marco a data de 22/6/2007, gente. Era 2007? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Vou te falar, viu, gente? E o Denis está aqui, ele não pode ajudar a gente nas contas, não. Que eu tô achando que ele tá pior. Gente, é 2007 mesmo, pelo amor de Deus. 1, 2, 3, é claro. Tô muito burra. Vamos, gente? Ó, marco prescricional aqui, porque vocês já são confusos em matemática, né, gente? A professora confunde vocês mais, fica super complicado. Marco prescricional é 22/6/2007, 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, tá? Aí, como que tá a estrutura da nossa contestação? Já coloquei o endereçamento, coloquei autos número, coloquei a qualificação. Não coloquei prevenção, impedimento, nada disso. Das questões processuais, só escrevemos as prescrições. Tá vendo que você vai identificando e escrevendo, identificando e escrevendo. Já tá escrevendo na folha de resposta, não faz rascunho. Aí, acabei as questões processuais, eu vou entrar no mérito, não é isso? Como que é o mérito? Vamos ver de novo a estruturação do nosso mérito? O autor pleiteia X, traga o fundamento legal e vem o pedido em improcedência, tá? Olha, sempre fazendo desse jeito. Agora eu quero que antes de vocês irem para o próximo bloco, vocês deem uma lida no material de apoio. Por favor, faz isso. Ah, não, Isa, mas eu já entendi. Gente, a repetição é importante. Dá uma lida no material de apoio e no próximo bloco eu volto falando de mérito. Até mais.